Bom dia. Inicialmente eu agradeço aqui a oportunidade e antecipadamente a atenção de vocês. O nosso tempo aqui é pré-estabelecido, então eu já vou direto aqui no trabalho. Não tem PowerPoint. Vou fazer um convite a vocês aqui, nós vamos direto à Secretaria de Fazenda, nós vamos entrar online lá na base de dados. Eventualmente, se tivermos algum problema, é a questão do fazer ao vivo, né? Então, nós vamos direto lá na base, com total segurança. A forma que eu entro nos painéis do ClickView são diversos painéis. Nós vamos escolher aqui um, que é o posto fiscal, e vamos falar um pouquinho de outras coisas aqui. Vamos tentar falar um pouco de fiscalização, um pouco de qualidade do gasto público, e um pouco do controle do orçamento, do acompanhamento do gasto. Numa linguagem bem simples, vamos falar um pouco da área fiscal. Todo mundo aqui, de alguma forma, é de mercado. Então, falar de documento fiscal, falar de nota fiscal, falar de mercadoria, eu acho que vai ser bem tranquilo, e a gente também, eventualmente, vai tirando as dúvidas. Bom, pedi lá agora há pouco, ó, estão vendo aqui, foi atualizado agora. É uma atualização incremental. Poderia ser um pouco com o tempo que você estabelecesse. O nosso objetivo aqui do posto fiscal é fazer o controle em tempo real do trânsito de mercadorias. Então, nós vamos fazer o acompanhamento. Hoje, nesse exato momento, nós temos uma equipe numa sala de situação, fazendo a verificação do que São Paulo vendeu para Brasília ontem. E essa equipe de análise, de acordo com o seu conhecimento, com a sua experiência e com o que a ferramenta oferece, ele seleciona qual o caminhão que vai ser aberto, qual o contribuinte que merece uma visita, para a gente ter a certeza de que o que está no documento fiscal está dentro do caminhão. Se o que está no documento fiscal, enquanto valor, é aquele valor também daquela mercadoria. Se o peso daquela mercadoria declarada no documento fiscal corresponde à capacidade que aquele caminhão tem de carga. Então é esse trabalho que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui minimizar aqui por uma questão de sigilo fiscal. Eu vou tirar aqui o contribuinte para a gente poder, então, ampliar um pouquinho aqui. Começar por aqui. Antes disso, qual é o trabalho? Qual é o material que nós estamos utilizando para essa análise? Se eu estou falando de monitoramento em tempo real de mercadorias em trânsito, então nós no início optamos por 3 dias. Hoje nós trabalhamos com 10 dias. Então, eu estou com a ferramenta focado em 10 dias de emissão de documento fiscal. Que documento fiscal é esse? São todas as aquisições que o Distrito Federal fez. As operações internas, as notas fiscais eletrônicas emitidas dentro do DF é um outro painel, é uma outra equipe que trabalha. Então, aqui a gente está trabalhando o que está indo para o Distrito Federal. Então, nós estamos trabalhando num universo que seria, hoje, aproximadamente 50% do volume total desses 10 dias. Então, se eu agregar as informações das operações internas do DF, nós estamos duplicando essa quantidade. Mas, como o posto fiscal tem um objetivo específico, nós temos agora, nesse momento, foi atualizado agora 10 e pouco, 349.231 notas fiscais sendo analisadas nesses 10 dias. São 37.419 emitentes. São 37.000 pessoas jurídicas e algumas pessoas físicas ali, que a gente pode entender depois, em função do tipo do contribuinte. Em termos de valor, nesses 10 dias, então, nós tivemos 2.735 milhões e mais alguma coisa em termos de valor
em operações realizadas. Esse foi o valor do faturamento. São Paulo, em primeiro lugar, com 1.383 bilhão, é o principal fornecedor do Distrito Federal, uma unidade reconhecidamente de consumo, né? Goiás aí é nosso segundo fornecedor, Minas Gerais. Isso também ele sofre algumas variações em função de alguma sazonalidade. Muito bem. Feito isso, essa geral, vou entrar aqui. Ixi, nem foi mais. Ele só foi uma atualização. Vou entrar aqui em Goiás, tá? Vou dar uma clicada aqui. Estou aqui dentro agora do estado de Goiás. Você pode me dizer, Goiás é um estado grande. Então, eu posso, então, ao invés de... Talvez eu tenha alguma informação, algum indício de onde essa mercadoria está vindo, alguma informação que chega, às vezes anônima ou alguma outra análise que foi feita. Talvez você tenha a informação de que essa mercadoria venha lá de Alvorada do Norte. Então, eu vou para dentro da Alvorada do Norte para, então, fazer o acompanhamento. Nesse caso aqui, foram apenas 3 notas fiscais no valor total de R$ 411. Apenas um exemplo. Muito bem. Voltando ao nosso estado como um todo, voltamos aqui a Goiás, com 356 milhões emitidos nesses 10 dias. Goiás é ali do lado. Você pode imaginar, né, nós somos ali margeados para o Goiás, em boa parte do território. Você pode imaginar muito próximo. Então, está havendo uma emissão de nota fiscal em horários impróprios. É uma informação que você tem. Então, vamos focar aqui as notas fiscais emitidas entre 00h30 e 3h da manhã. Então, fixei aqui, foi esse o horário em que a nota fiscal foi emitida. Então, nós podemos, então, fazer uma verificação. Tivemos aí 15 milhões de reais emitidos, de notas fiscais emitidas nesse horário. Então, esse pode ser um indício para a gente estar acompanhando a chegada dessa mercadoria e por que essas notas estão sendo emitidas nesse horário. Talvez possa não ser nada. Pode ser só uma simples questão de logística da empresa, que faz a emissão à noite para fazer a carregamento de manhã, enfim. Mas são coisas que você poderia estar, eventualmente, verificando. Vou fazer uma limpeza geral, vou voltar ao nosso volume total. E agora nós vamos pensar o seguinte. Eu não tenho informação nenhuma sobre o emitente da nota. Não tenho nenhum indício sobre isso. Então, tudo que veio de informação veio a respeito do destinatário. As minhas informações, ou algum indício que eu tenha, está centrado lá no meu contribuinte. Eu posso, então, estar trabalhando com um destinatário pessoa física, às vezes comprando em grande volume, o que pode caracterizar uma forma de comércio. Posso focar a minha análise na pessoa jurídica. Deixa eu também minimizar isso aqui, só para a gente preservar o sigilo fiscal. Posso focar na situação do contribuinte. Por exemplo, será que eu tenho o contribuinte cancelado fazendo compra? Então, tem alguém fazendo uso de um CNPJ ou de um CFDF cancelado? Então, vou clicar aqui no cancelado. Vou retornar aqui no emitente. Nós podemos, então, ter aqui uma noção. Foram R$ 2.460.000 comercializados para contribuinte cancelado lá no Distrito Federal. Sob esse aspecto, já existe uma rotina de trabalho, que essa equipe, então, trabalha exatamente esse tipo de operação. Muitas das quais, essas mercadorias nem vão a Brasília. Você utiliza aquilo ali só para fazer a emissão da nota. Muito bem. Voltando lá no nosso destinatário,
Não me interessa aqui o cancelado, vou tirar esse cancelado daqui, não é meu foco. O meu foco são as empresas, os microempreendedores individuais, por exemplo. O CIMEI. CIMEI, por regra, não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal, mas as suas aquisições são com nota fiscal eletrônica. E eles têm uma regra própria que podem comercializar até R$60 mil por ano. Então, fiz uma seleção desse tipo de contribuinte. E a gente pode observar que não vi o número. Tudo que eu estou falando aqui, a gente está fazendo aqui na hora. Então, de repente, a gente pode até encontrar uma situação que... Então, ó, não tivemos... Deixa eu ver... Não, a seleção está equivocada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está muito... que eu marquei um KNAI aqui também, que o valor estava muito baixo. Então, deixa eu tirar aqui o KNAI e vamos ficar só no nosso microempreendedor individual. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Ó? R$3 milhões. R$3.898.000. Nesses 10 dias, deve ser muito MEI para poder comprar isso tudo. Então, o que é o trabalho que é feito lá? Nós já fizemos aproximadamente 1.250 desenquadramentos de MEI em função de aquisições que ultrapassavam e muito R$500 mil em 2, 3 meses. Então, é feito um acompanhamento desse tipo de contribuinte em função das aquisições. Poderia, não vamos entrar nesse detalhe, porque é detalhar demais, mas nós poderíamos aqui fazer uma opção por valor da nota. Então, eu estou lá com o meu MEI, estou sabendo que o valor total dessas aquisições foi de R$3.800.000. Mas quem foi que comprou mais, quem foi que comprou menos, quem comprou acima de 10 mil, quem comprou acima de 20 mil, de 22.500, de 22.400. Então, aqui a gente poderia estar fazendo essa seleção e focar o trabalho em quem realmente fez uma aquisição que mereça uma atenção maior. Então, por aqui, eu poderia fazer uma seleção, vou fazer uma aqui, vamos tentar aqui, talvez a gente não tenha sucesso aqui. Vamos pegar quem comprou entre 5 mil e 13 mil reais. Então, nós estamos naquela seleção no MEI, naquele valor total, nas operações para Brasília. Então, nós vamos ter... ou seja, naquela seleção, eu não tinha ninguém que fizesse uma aquisição naquele volume. Então, obviamente, quando você... Aqui é uma característica da ferramenta. Se eu fiz a opção lá entre 5 mil e alguma coisa e 8 mil, como eu não tenho nenhum MEI nessa situação, ele desmarcou para mim. É uma possibilidade. Muito bem. Aqui no destinatário também eu posso ter um outro indício. Eu posso acompanhar um setor específico do ICMS. O Distrito Federal tem a competência sobre os impostos estaduais e sobre os impostos municipais. Então, o ISS também é nosso, o ICMS também é nosso, de forma que eu posso estar acompanhando aqui as aquisições de determinado setor da economia, se eu estiver fazendo um trabalho específico. Posso também, por exemplo, ter uma informação de que um escritório de contabilidade tem algum procedimento que mereça uma atenção. Então, eu vou selecionar o escritório de contabilidade. Aqui está minimizado, mas aqui ele me traz todas as empresas que fazem parte da carteira de clientes daquele escritório. Então, a partir daí, você vai monitorar o conjunto daquelas empresas em função do contador. É uma possibilidade e que é também utilizada. Bom, vimos lá o cálculo do imposto, você não está interessado em quem vendeu, você não tem interesse em quem comprou, e você tem interesse no volume de compras.
Então você poderia estar selecionando por valor. As notas acima de 50 mil eu vou monitorar. Então você faz aquela seleção lá. Mas você também pode, e aqui é a parte que exige mais da ferramenta e que a resposta vem bastante satisfatória, é você então entrar dentro da nota fiscal. Eu não estou interessado em quem vendeu, não quero saber quem é o contador, não quero saber de onde a mercadoria veio, eu quero monitorar uma mercadoria específica. Então aqui, vou botar um exemplo qualquer aqui, eu vou botar vinho. Supor que vinho é a mercadoria cujo imposto eu faço a cobrança na entrada do DF, que é um regime de substituição tributária, que é um pagamento antecipado. Então eu quero saber quem vendeu vinho para o Distrito Federal. Vou aqui, fiz a minha seleção. Eu tenho 350 mil notas. Vamos supor que cada nota seria um número conservador, tenha 10 itens. Então, é só multiplicar 349 mil por 10. Esse é o universo de pesquisa que a resposta já foi dada aqui, aonde eu mergulhei a ferramenta. Então, se nós olharmos aqui o resultado, então está aí, ó. Vinho tal, vinho tal, vinho tal, vinho tal. E você, então, tem aqui, toda a transação com vinho para o Distrito Federal. Que, só a título de curiosidade aqui, vamos ver como estão bebendo vinho lá no DF. 1,6 milhões em 10 dias. Então a galera vai pesada no negócio, né? Mas na maioria dos casos é lá na esplanada. Então, assim, todo mundo manda gente para lá, né? No Congresso Nacional são 500 e tantos deputados e o DF só tem 8. Então, depois nós vamos ver aqui o que o Congresso compra, porque aí é um dado público. O que o Ministério da Fazenda compra? O que o Ministério do Planejamento compra? O que o Tribunal de Justiça está comprando? Então a gente monitora por aqui. E será que ele está comprando bem? Será que ele está pagando um preço bom? Aí nós vamos ver aqui também. Bom, saber que é vinho é pouco. Não quer dizer nada. Será que o imposto está pago ou não? Nosso objetivo não é saber o consumo de vinho. Nosso objetivo é saber se o imposto está sendo devidamente pago. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas nossas réguas. Deixa eu só... Estou com um pouco de dificuldade com essa... Vou vir aqui na minha régua. Eu sei que a mercadoria é vinho. Eu sei que foi 1.600.000 reais adquiridos e sei que ela é de substituição tributária. Se ela é de substituição tributária, o imposto tem que vir na nota. Então, aquele imposto para a retenção ele já tem que estar na nota. E que imposto é esse? O imposto que nós chamamos, então, de substituição tributária, que é esse campo aqui. Isso aqui foi uma escolha nossa, a gente foi lá e fez a escolha dos campos que a gente queria ter aqui. Poderia ter qualquer um outro. Então, eu vou querer, então, ó, 0. Vamos ver. Está indo, foi. Pegou 56 centavos. Isso aqui não interessa, porque nessa marca aqui, provavelmente eu não vou ter nada e ele vai então desmarcar lá o meu vinho. Vou voltar aqui. Continuo então no meu vinho. E vou pegar aqui o ST exatamente 0. Foi? Vamos ver. Foi. Então tá lá. Vinho, substituição tributária 0.
Então, venda de produtos para o Distrito Federal, cujo imposto tinha que ter sido pago na entrada. Então, vamos lá ver qual foi o volume. Daquele total, 1.400.000, o ICMS é zero. Mas preciso refinar mais. É um dado bruto. A gente não tem o número de servidores o suficiente para fazer para você mandar num lugar e não achar nada. Então, o nosso objetivo aqui é a assertividade. Você tem que... E, inclusive, o nosso grupo de analistas, a medida do desempenho do trabalho é quantas operações ele definiu por ser realizado e quantas teve sucesso. Muito bem. Então, vou dar uma refinada aqui, vai melhorar um pouco o quê? Pessoa jurídica. Você tem muito vinho em operação interestadual, que a venda é via internet, que a partir de 1º de janeiro já vai me interessar, porque parte desse ICMS, em função da emenda constitucional 87, vai ser destinada ao estado de destino, mesmo o contribuinte sendo pessoa física. Então vai ser um novo campo de atuação da área tributária e vai ser um escopo que vai alargar a atuação. Nós vamos ter que fiscalizar isso também. Então, vou na pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica já caiu para 1.395.000. Estou refinando. Vou até o destinatário. Vou refinar um pouco mais. Eu vou escolher o comércio varejista aqui de outros produtos. Estou fazendo aqui de forma bem aberta, sem muito... Bom, vinho para contribuinte varejista. Esse deu 103.000 lá de Goiás, talvez eu tenha feito alguma... Tem que ver lá qual foi o comércio varejista. Eu só vi o comércio varejista aqui e cliquei. Então você poderia ir refinando se as padarias estão comprando, você poderia ver se os restaurantes estão comprando, estão pagando, enfim. Você poderia fazer uma análise que você desejasse. Vou limpar tudo, vou zerar nosso jogo e vou partir para uma outra análise. Já não estou mais no remetente, já não estou mais no destinatário, já não estou mais no contador, já não estou mais no produto. Quero saber quem está trazendo a mercadoria. Então, agora o foco é o transportador. Então, obviamente que poderia ser uma conciliação disso tudo. Mas a gente está só segmentando aqui, mas você poderia, obviamente, estar fazendo de forma transversal, chegando a um ponto mais preciso. Bom, então aqui estão nossos transportadores. Estou com desconfiança de uma placa. Tem esse caminhão que a gente já pegou ele 7 vezes. Toda vez que esse caminhão aparece me dá problema. Então, eu vou monitorar ele pela placa. Nós temos aqui um sistema de alerta, para o nosso analista não ficar o tempo inteiro procurando a mesma coisa. Nós temos um sistema de alerta que é uma planilha Excel, que a partir da experiência eu alimento. O que eu alimento nessa planilha? Pode ser um CNPJ, pode ser um contador, pode ser uma placa, de forma que, se uma nota fiscal for emitida e trouxer algum desses elementos, o sistema já, quando ele ligar, que ele logar na máquina do sistema, aquele cara que você está procurando, ele está no ar aí, nesses 10 dias. Espera ele que ele vai chegar aí. Então, você pode estar trabalhando nesse nível aqui. Você poderia estar trabalhando também, deixa eu ver se eu melhoro um pouco a visualização aí para vocês. Você pode estar trabalhando aqui também, no que eu comentei mais cedo, no peso. Então, aqui você tem o peso bruto, você tem o peso líquido, você tem as informações aqui da NTT. Ainda não demos a carga aqui para você saber a tara, a capacidade, que é o trabalho que a gente está fazendo agora, de aperfeiçoamento. E você, então, pode estar fazendo esse cruzamento entre peso e capacidade de carga.
muita carga para caminhão pequeno, carga pequena com caminhão grande. Então, são várias formas que você pode estar trabalhando aí para monitorar essa carga. A Polícia Rodoviária Federal, em parceria lá com a gente, eles estão cedendo algumas imagens para a gente das rodovias, e nós estamos fazendo uma troca de informações, obviamente sempre respeitando o sigilo fiscal, mas também para eles fazerem o monitoramento de peso nas estradas, enfim, as competências deles lá. Ok. O contribuinte, de uma forma geral, ele às vezes esconde o endereço. O cadastro fiscal, ele tem uma certa deficiência na qualidade da informação. Ele muda o endereço, não informa, de forma intencional ou não. Enfim, nosso endereço não está... via de regra, a gente tem algum problema. Mas o endereço que ele colocou na nota sempre está certo, porque ele quer receber aquilo ali. Então, a gente, para melhorar sempre a questão da efetividade e a otimização dos nossos recursos, a gente então faz aqui um cruzamento do endereço. A gente pega o endereço do cadastro, o endereço da nota fiscal, o endereço da entrega e o endereço da retirada. E aqui, então, o agente, quando fizer a escolha, então ele vai escolher a melhor local para ele poder fazer a diligência dele lá. Deixa ele carregar aqui, para a gente poder visualizar isso. Hoje nós temos institucionalmente uns 26 painéis. A gente criou uma espécie de um comitê de gestão para que os painéis institucionais passem por esse comitê e façam a publicação, que são painéis de uso geral. E nós fizemos um treinamento vou arriscar o número aqui, mas foram aproximadamente 120 pessoas, agentes do fisco. Nós treinamos em 4 níveis, básico, intermediário, avançado e de rede, que é o pessoal da produção. Então, foi um treinamento de meses, com várias turmas, de manhã e de tarde, para que eles pudessem, então, fazer o melhor uso da ferramenta. Nós temos esses painéis que são institucionais e temos, obviamente, os painéis que são individuais. Cada agente, na sua necessidade ali, ele cria seu próprio painel para fazer a sua própria análise de alguma situação que ele esteja precisando. A nossa base lá, a gente tem uma infraestrutura bastante sólida lá na fazenda. Toda a transação de governo, desde da gestão de orçamento, toda é feita dentro da Secretaria de Fazenda. Então, nós temos uma estrutura bastante razoável. Para o ClickView, nós fizemos uma estrutura com storage para os QVDs, para quem já é da área, é uma linguagem já mais conhecida. Temos 2 servidores, que é feito o balanceamento entre esses 2 servidores, com 3 tera cada um de storage. O storage de backyard, ali, vamos dizer, ele serve para guardar os QVDs. Um dos servidores de 2 tera, com 1 tera de RAM cada um, serve de parque de diversões para os auditores fazerem lá seus QVDs, as bases são grandes. E o 061 é o nosso servidor de ClickView de produção. Então, ali fica tudo o que a gente faz oficialmente e um dos servidores fica de usuário geral lá para ele poder fazer o trabalho dele. Deixa eu ver se a gente consegue... Aqui. Então, aqui estão os endereços. Então, eu tenho o endereço aqui do cadastro, tenho o endereço da nota fiscal, como eu havia falado, e temos também o endereço de entrega e o endereço de retirada, que são endereços que compõem a nota fiscal. Então, ele faz essa análise para poder direcionar melhor a sua atividade. Mas isso é pouco. Para você mandar uma pessoa no lugar certo, com o índice de erro o menor possível, a gente precisa avançar um pouco mais. Vou focar uma nota. Quando eu foco uma nota
eu tenho o detalhamento dela é aberto também. Então, vocês viram lá, eu estou com a nota focada. Então, aqui você sabe quem foi, né? De forma bem rápida aqui, sabe o que ele comprou. Ou seja, você visualiza a nota. Esse que é o foco. A partir do momento que você faz a escolha de uma nota. Você quer dar uma olhada nela ali especificamente, você clicou, ela abre para você. Você também pode escolher, vou pegar aqui por acaso, pode ser que eu também não seja muito feliz, mas eu vou escolher aqui um destinatário que esteja ativo. Você está ali diante de uma situação de análise, vou clicar em um deles aqui, é um contribuinte meu lá. Vamos ver se eu sou feliz aqui na escolha. Quando então eu faço essa escolha, o que me acontece aqui? Vamos aqui para o final. Ele abre então essa aba aqui, ó, do financeiro. Vou clicar aqui rapidamente, ó. Tudo e historicamente esse contribuinte pagou desde o início da vida dele. Então tem toda a distribuição. Então, por exemplo, estou fazendo uma verificação de imposto que tem que ser pago na entrada. A nota fiscal não trouxe essa informação. Então, a princípio, não veio. Mas a guia pode estar colada ali na nota de alguma forma. Então, para não fazer um tiro na água, ele entra, então, no financeiro da empresa, de forma bem rápida ali, e vê se, de repente, ele não localiza aquele pagamento ali e já descarta essa diligência. Então, você consegue ir lá no contribuinte. Mais um clique ali, que a gente não vai entrar, você pode ver se esse contribuinte já foi autuado. Se em algum momento se tem auto de infração contra ele e quem foi que lavrou o auto. Então você vai até, mas não é o caso da gente estar vendo isso aqui agora. Bom, esse é o posto fiscal então, né, com essas possibilidades e outras possibilidades que foram criadas pelas pessoas. Hoje as pessoas que trabalham com isso, elas têm abas próprias, elas mesmas criam as abas que elas querem verificar. Alguns são mais perspicaz em grãos ou em bicicleta, então ele já faz aquele monitoramento, combustível, ele já faz aquele monitoramento específico lá. Bom, diante de tanta possibilidade, o que nós vislumbramos com o posto fiscal? É muita coisa para pouco uso. Isso aqui você tem hoje um oceano de informações. Hoje, informações, até tempo atrás eram dados, hoje elas são realmente informações. E você, então, tinha um uso muito limitado, que era esse que a gente viu aqui. Então, o que aconteceu? Nós, então, fizemos uma evolução, vamos dizer assim, um novo uso, não vou dizer nenhuma evolução, mas um novo uso. Vamos descer aqui. Ok. Vamos voltar aqui então no nosso destinatário e vamos fazer o seguinte. Aí já um dado mais público, vou mostrar só para vocês. Vou escolher aqui, ó, órgãos públicos do poder estadual. Vou clicar. Vou abrir o destinatário aqui. Então, aqui, ó, foi o que os órgãos do Distrito Federal comprou nesses 10 dias. Inclusive a Polícia Civil aqui, ó, né? Vou clicar aqui na Polícia Civil só para a gente ver o que eles estão comprando nesses 10 dias. De forma muito tranquila, a gente não vai ver o fornecedor. Hoje esses dados estão no site da transparência, então a gente fica tranquilo aqui para mostrar. Cilindro para gases de alta pressão. Então foi isso que a Polícia Civil comprou. Se eu clicar no emitente, eu vou saber
quem foi que vendeu, por que preço e de onde que veio. Veio de Santa Catarina o produto. Está branquinho aqui, todo mundo conhece. Comprou no dia 5 ou seja, ontem, né? Foi a mercadoria que ele comprou ontem. Tá? Bom, diante de uma pesquisa dessa, você pode imaginar o seguinte. Será que alguém mais comprou esse produto nesses 10 dias? Aí que as coisas começaram a acontecer. Bom, é simples de ver. Será que alguém comprou esse produto também? Então eu venho aqui e vou tirar a Polícia Federal. Não, a Polícia Civil. Não, desculpa. Primeiro eu vou marcar o produto, tá certo? Eu vou vir aqui no produto. E vou marcar esse produto aqui. Posso marcar pelo código? Eu vou arriscar o código. Vou marcar o código. Pronto. Deixa eu trazer aqui para o nosso... Muito bem. Então, eu vou tirar a Polícia Civil. Não alterou nada. Vou tirar o órgão público. Não alterou nada. Então, ninguém comprou, não consigo comparar. Se alguém tivesse comprado, eu poderia ver se alguém comprou mais barato ou mais caro. Para fazer isso, então, eu criei uma aba aqui para a gente fazer uma brincadeira aqui, também de improviso. Eu criei essa aba aqui chamada mapa. É tão de improviso que eu não preparei aqui algumas coisas, né? Eu vou tirar aqui o nome do emitente, né? Para a gente ficar tranquilo aqui, que nós vamos trabalhar com órgão público, então estamos tranquilos aqui para a gente não ter nenhum questionamento. Então tá bom. Forma muito simples, usei o mesmo QVD ali do posto fiscal, só para a gente... Depois nós vamos olhar o outro painel específico que foi criado. Aí eu pensei o seguinte. Coloquei aqui nos meus favoritos aqui. Coloquei nos meus favoritos aqui, banana. Então, o que é que aconteceu aqui, ó? Deixa eu ver, vou botar em ordem aqui. Pronto, ó. Seu Rômulo comprou por R$2, tá certo? E o Ministério do Desenvolvimento comprou por R$3,70. A mesma banana. Em 10 dias. O mesmo fornecedor. Outra brincadeira, vamos ver o que é que vai dar. Gasolina comum. O Ministério do Desenvolvimento Agrário pagou R$3,15. Deixa eu botar em ordem. Num primeiro momento, estou comparando público com público. Então, o Desenvolvimento Agrário pagou vários preços aí, pagou R$3,58, R$3,55. E o da Integração Nacional pagou R$3,15. Bom, deixa eu tirar o Ministério daqui e vamos ver as outras pessoas que compraram isso e por que valor. Vou dar um clique aqui. A União Química está comprando por R$2,49, R$2,50, a mesma gasolina. Nesse caso, não é o mesmo fornecedor. Mas como é um produto qualificado, você pode verificar que há uma divergência. E para finalizar, meu tempo acabou aqui, vamos respeitar o tempo aqui. Papel. Também nesses 10 dias, eu trouxe como exemplo, porque aqui nós criamos o verdadeiro mapa de preço. Aqui você tem 1 ano de carga. É o maior, atualmente, é a maior base de dados que a gente tem. Por quê? São todos os produtos de dentro da nota fiscal
desse período todo. Eu botei só abril aqui, rapidamente, só para a gente encerrar. Aqui eu tenho o Brasil inteiro. Aqui eu escolho o produto, comparo público com público, privado com privado, e aqui, então, eu posso fazer uma análise do menor preço, do desvio padrão, da mediana, da média, e aqui você chega, então, no valor real do produto, que é a ferramenta que a gente foi via decreto agora, que a gente quer implementar por lei, a obrigatoriedade do órgão público, no processo de licitação, anexar o relatório de pesquisa da ferramenta. E aí é que a gente espera dar o salto na qualidade do gasto. Essa ferramenta hoje está disponível para os órgãos de controle. Então, hoje, você não tem um servidor público querendo ser gestor de nada. Porque o órgão de controle está com um canhão aprontado para a pessoa não tem uma ferramenta de pesquisa, mas o órgão de controle tem como controlar ele. Tá ok? Cleito, obrigado, em nome aí da oportunidade, agradeço vocês, a gente fica à disposição e esperamos ter dado uma contribuição aí para compartilhar essa experiência nossa lá. Obrigado.